Vamos lá. Meninas, primeira questão aí da nossa atividade, que a gente vai estar corrigindo, resolvendo juntas, na verdade, para o pessoal poder tá vendo aí a resolução, como é que faz, para poder estudar para a prova aí. Primeira questão diz assim: Professora, tem alguma coisa no slide ou porque no meu tá aparecendo só branquinho? tá tudo em branco mesmo, que a gente, quando for fazer o cálculo, aí eu vou digitar, tá? Tá. A primeira questão diz assim: entre os principais exemplos de radiação ionizante, temos radiação alfa, a beta e a gama, né? Assinale a alternativa que corresponde à ordem correta quanto ao poder de penetração dessas radiações do menor para o maior poder de penetração. Eu quero saber qual é a alternativa correta aí da ordem do menor poder de penetração para o maior poder de penetração desses tipos de radiação ionizante aí. Qual é a alternativa correta? É a B. Isso. Alfa, beta e gama, né? Sendo que a alfa, o que barra a alfa? Ela é fraquinha, o que já pode barrar a radiação alfa? É uma folhinha de papel. Isso. Aí a gente tem a beta. O que barra a beta? É uma parede. Uma folha de alumínio, né? E a gama, somente, né, o chumbo, a parede de concreto grossa. Isso mesmo. Aí a gente vai já para os nossos cálculos, os nossos queridos cálculos. Ai. Quem é que tá falando mesmo comigo que eu nem sei? É o Fran. É a Fran. Vai lá, Fran. A Fran, ela ama cálculo, a Fran. Nunca. A gente tem aí, ó. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas, partindo de 100 gramas do material radioativo. Que massa da substância radioativa restará após 32 horas? Que alternativa tu marcou aí, Fran? No final das contas, deu qual alternativa? Conseguiu fazer essa? Alguém conseguiu fazer essa? Não consegui não, professora? Não. Lecilda? Professora, ainda estou tentando fazer, mas eu acredito que é a letra B. Isso é a letra B. Vamos resolver juntas para a gente ver como é que chega nessa alternativa? Vamos lá. Gente, como que a gente faz para poder chegar nessa alternativa aí? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente lê a questão aí, o enunciado, pelo menos umas 3 vezes, certo? Primeira vez a gente vai ler para entender, né, ver do que se trata. A segunda vez a gente vai ler o enunciado aí para retirar as informações que a alternativa, a questão, aliás, está trazendo para a gente. E a terceira vez a gente vai mesmo para afirmar que o que a gente tirou é realmente, né, correspondente com o que a gente quer fazer. Então vamos ler de novo. Ó. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Então o que é isso? A gente viu que a meia-vida é um tempo aí que pode variar de acordo com a substância, né? Do que a gente está falando aí. É um tempo aí em que aquela substância, passado esse tempo aí, que pode variar, aquela substância vai perder a sua potência, né? Que eu tô falando para vocês aí em potência, para vocês entenderem melhor o que é, né? Então, no caso dessa questão aí, essa substância, depois que passa 8 horas, essa substância aí perde pela metade o seu poder, vamos dizer assim, né? E aí, meia-vida vai ser sempre representado pela letra P. Então, a gente coloca P é igual a 8 horas. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Tá pequeno.
Tá bom assim agora? Não, maior. Ah, ok. Deixa eu trocar a letra. Melhorou? Então, vamos lá. Então, meia-vida sempre vai ser representado pela letrinha P. Então, essa substância em questão aí, né, ela tem uma meia-vida de 8 horas. Então, significa que a cada 8 horas, essa substância em questão vai perder a potência dela pela metade. Aí, nós temos mais uma informação. Oi. Você vai querer o cálculo do lado? Sim, com certeza. Então, eu vou aproveitar, né? Com certeza. Aí a gente tem mais uma informação, ó. Partindo de 100 gramas desse material. O que eu entendo por isso? Significa que, inicialmente, a gente tem 100 gramas dessa substância, que não está importando que substância é essa. E como que a gente representa, né, inicialmente? Vamos lembrar aí que quando a gente vai contar alguma coisa, a gente começa do 1, né? 1, 2, 3, o 1 é o início. Então, a gente coloca M0, ou o Ozinho, né? Que vocês estão chamando de O. O zerinho aí, sempre que vier MO, a gente está falando da massa inicial. O que é isso? É o que a gente tem inicialmente daquela substância, tá? Então, sempre que tiver MO, é o que a gente tem inicialmente da substância, tá? Aí, continuamos lendo a questão. Que massa dessa substância vai restar, tá? Inicialmente, a gente tem 100. Tem alguém fazendo alguma pergunta? A Lacife não tá ouvindo o áudio, ela disse. Tenta aumentar o teu volume, que o meu tá no 100% aqui. Mas o restante tá me ouvindo bem? Eu tô. Show. Então, vamos lá, continuando. Então, continuando a questão aqui, ó. A gente viu que essa substância em questão aí, ela tem uma meia-vida aí de 8 horas, né? E nós vimos aí que inicialmente ela tem 100 gramas. Aí a gente colocou MO ou M0, né? 100 gramas. A pergunta é, quanto que vai restar dessa substância? Massa restante, a gente coloca só Mzinho, porque quando vem acompanhada do zero, é a inicial, que é ela perfeitinha, sem ela ter perdido nada. E quando vem sem nada, só o Mzinho, é no final, depois dela ter passado por esses processos de decaimento. Entenderam? E o quê? Não. Tem alguém conversando com o áudio ligado, tá atrapalhando. Continuando. Aí, nós temos mais uma informação aí na questão, tá? Que massa da substância vai restar, que é o que eu quero saber, após 32 horas? É o tempo. Me dá um tempo aí, ó, de 32 horas, que é para eu fazer um cálculo para saber, depois de 32 horas, essa substância caindo pela metade aí a sua potência, quanto que vai restar dela? Porque se essa substância, a cada 8 horas, ela fica perdendo a potência dela pela metade, em 32 horas, quanto que vai ter dela? É isso que está perguntando. E aí a gente vai descobrir, tá? Vocês entenderam que é isso que a gente quer saber? Sim. Aí nós vamos para a nossa primeira fórmula. Tempo é igual meia-vida vezes, que eu tô colocando com esse asteriscozinho, tá? Mas é vezes x. O que é esse x? X, gente, é a quantidade de vezes que essa substância consegue cair pela metade. Por quê?
Nós temos 100 gramas, certo? Caiu pela metade. Ficou só 50. Caiu pela metade de novo. Ficou 25. Caiu pela metade de novo. Então, vai chegar um determinado momento que vai acabar essa substância, certo? Então, chega uma hora que ela vai acabar. Então, nós temos um número aí de vezes em que essa substância aí vai chegar no seu limite. Então, esse X aí é o número de vezes que essa substância consegue fazer esse processo, né, de ficar aí perdendo potência, tá? Então, o que a gente faz agora com essas informações e com essa fórmula? A gente pega essas informações que nós tiramos do enunciado e joga na fórmula, tá? O tempo, o T, 32 horas, igual. P, o que é o P? O que é o P, gente? Meia vida. Isso. Meia vida. Meia vida, 8. Vezes o xzinho, que é o que eu quero saber. Que é quantas vezes essa substância consegue fazer isso dentro de 32 horas. Aí eu vou ter x é igual a 32 dividido por 8. Isso daqui é uma questão matemática, tá? Por quê? A gente estuda lá no ensino médio que a gente multiplica o 8 pelo x, fica 8x. E aí a gente precisa separar eles dois para a gente poder chegar ao resultado. E quando a gente passa para o outro lado do igual, ele passa dividindo, né? Então, x vai ser igual a... Quanto é que é 32 dividido para 8? 4. Exatamente. Já é a resposta? Não. Não. Isso daqui, esse 4 são quantas vezes essa substância consegue, né, cair aí pela metade dentro de 32 horas, certo? Agora, a gente vai descobrir quanto que vai restar dessa substância passadas essas 32 horas. E qual é a fórmula que a gente utiliza? M igual a MO dividido para 2 elevado a x. M é o que eu quero saber. É o restante dessa substância. Igual a... O que é o MO? É o que eu tenho inicialmente dessa substância, que é quanto? 100 gramas. 100 gramas. Dividido para 2. Quanto que é o xzinho? Quanto que deu? Quanto que a gente acabou de descobrir? Por isso que a gente tem que fazer primeiro essa primeira fórmula, que é 4. Então, é 2 elevado a 4, certo? Quanto que é 2 elevado a 4? É a gente fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que dá 16. quanto? 16. 16. Então, eu já vou colocar aqui o resultado. 16. Quanto que dá isso aí? 6,25 gramas. Tá aí a resposta. Isso aqui 100. é a nossa resposta. Isso aqui, ó, é o que vai restar. Por quê? Eu tinha 100 gramas dessa substância. Aí, a cada 8 horas, essa substância foi perdendo aí, pela metade, foi ficando. Deu 8 horas, ficou 50 gramas. Deu mais 8 horas, perdeu mais 50 gramas. Perdeu mais metade, né? Ficou 25 gramas. Aí você vai somando as horas, né? 8 com 8 já deu 16. Professora, eu não tô ouvindo. Tu já tentou aumentar o áudio do teu celular? Aí na plataforma? Tá me ouvindo? Alguém mais tá me ouvindo mal? Ou só a colega? Tô ouvindo bem. Ok. Tô ouvindo bem. Acho que é a internet dela, então, o áudio do celular. Pois bem, então assim, isso aqui é o que resta da substância
passadas 32 horas. Em 32 horas, essa substância foi perdendo, né, potência aí a cada 8 horas. E passadas essas 32 horas, só me restou 6,25 gramas. É isso que eu queria saber, tá bom? Vamos para a próxima questão aí, questão de número 3. Deixa eu ver aqui. Questão de número 3 fala pra gente assim. Em um paciente cuja região a ser examinada é o ombro, com espessura de 14 centímetros e uma constante 30, calcule o KV e o MAS. Vou apagar aqui e vamos começar novamente. E aí, isso daqui é pra gente calcular, né, o que a gente vai colocar lá na hora da gente fazer o exame do nosso paciente, né? Como que faz isso daqui? O que eu devo fazer primeiro, gente, para resolver essa questão? Um palpite? O que a gente faz primeiro? Tem que ver a fórmula do ombro. Pode ser. Tem que pegar as informações. Também, a gente pode fazer das duas formas. A gente pode primeiro pegar as informações, né? Vamos lá pegar as informações, então. Eu o quê? Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que eu, para conseguir fazer, eu peguei a fórmula do KV e do MAS primeiro. Aí depois eu tirei. Então, isso aí, gente, vai de cada um. Se você prefere primeiro escrever a fórmula para você, né, ter uma base melhor, não tem problema. Vai aí do seu macete para poder, né, ter um rumo melhor aí, tá? Vamos lá primeiro pegar as informações, então. Um paciente cuja região a ser examinada é o ombro. Olha só, o ombro. A gente estudou, né, na aula anterior, que o ombro não é uma região onde a gente tem um número já predestinado aí que a gente jogue lá na fórmula, né? O ombro é uma região onde a gente tem uma fórmula do MAS, onde a gente pega o KV e divide por 2. Somente isso, certo? Só tem 3 regiões que a fórmula é um pouquinho diferente, onde a gente pega o KV e multiplica por um número já pré-existente. Alguém lembra quais são essas regiões? Não? É o tórax, coluna lombar e abdômen, não é não? Isso, mas não é, tá certo, mas não é só a coluna lombar, são todas as colunas, tá? Cervical, torácica ou lombar. É por isso que tá lá colunas. Foi coluna, a gente faz esse cálculo aí com esse número já pré-destinado para ele, tá? Então aqui, ó, a gente coloca espessura. A espessura que a questão deu pra gente aqui foi de 14. A constante a gente representa com que letra? Isso. A constante 30. Tá pedindo pra gente calcular o KV e o MAS. Uma coisa que eu percebi é, quando a questão diz assim, calcule o MAS, aí vocês se perdem. Porque acha que tem que fazer só um cálculo, e não é assim. Pediu para calcular só o MAS, você antes precisa fazer o cálculo do KV, porque você precisa da informação do KV para jogar na fórmula do MAS, tá? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do KV? KV é igual a... O que é que vem agora? 2E Isso. mais K. Pronto. E agora, o que eu faço? Vou deixar para o professor responder. Gente, tá facílimo. Olha aí, ó. A gente escrevendo as É informações... só calcular. Joga na fórmula, isso mesmo. Isso. KV é igual a 2 vezes o E, né? Que é o 14. E mais 30 da fórmula. Mais 30. Isso mesmo, a gente só substituiu. Olha aqui, ó. É 14. Então, no lugar do E, eu coloco 14. No lugar do K, eu coloco 30. Pronto. Mamão com açúcar. Vamos lá.
2 vezes o 14 dá quanto? 28. Mais 30. Meu KV é igual a... 58. Cheguei no resultado final? Não. Não. Aqui eu só Tomar- tenho o meu KV que eu vou utilizar no meu paciente, mas a gente sabe que a gente precisa de 2 parâmetros para fazer a radiografia, né? KV e o MAS. Agora a gente vai para o cálculo do MAS. Como que eu vou saber qual cálculo que eu vou utilizar agora? A minha questão está me dizendo, de acordo com a região que eu vou radiografar. No caso, é o ombro. O que é que diz sobre o ombro? Vamos voltar aqui no slide, está dizendo, ó. Quando a gente vai fazer exame, né, sobre falange, mão, punho, antebraço, cotovelo, tornozelo, pé, a gente usa MAS, KV dividido para 3. Se a gente for fazer joelho, crânio, ombro, húmero, KV dividido para 2, tá? Então, já que está dizendo que é o ombro, então eu vou colocar aqui a fórmula conforme está dizendo lá no meu slide, né? Nas normas, na verdade, que eu só transferi para cá. Então, é MAS igual ao KV dividido... Opa, foi 2 vezes. Dividido para 2. Então, o meu MAS vai ser igual a... O que é o KV? 58. Acabei de É o descobrir. resultado. 58. Isso mesmo. Dividido para 2. Olha que simples. O meu MAS vai ser o que, então? 29. Pronto, agora sim eu tenho o resultado dos 2 parâmetros que eu preciso para fazer a radiografia do ombro do meu paciente. KV e o MAS. Tá? Todo mundo acertou? Uhum. Eu só errei porque eu coloquei vezes. Aonde? Eu coloquei 58 vezes 2. Ah, sim. Eu tinha entendido que era vezes. Ah, sim. Mas foi bem, então. Foi só uma confusãozinha. Quem é que tá falando que errou? Rayane. Rayane. Foi ótimo, então, Rayane. Perfeito. Vai lá, ó. Questão 4. Um exame de tórax com paciente de 20 centímetros. Olha aí, ó. A gente já tá falando da espessura do paciente, né? Então, a gente já tem uma informação. 20 centímetros de espessura. E uma constante igual a 20. É o nosso K. Calcule o MAS. Olha só. Só que não tem como eu calcular o MAS agora, porque a questão não me deu o meu KV. Se a questão já tivesse me dado, o técnico utilizou um parâmetro de KV tal, com o paciente tendo 20 de espessura, constante 20, mas descubra o MAS. Pronto, você não precisaria fazer a fórmula do KV primeiro e depois a do MAS, porque você já tinha o número do KV para jogar na fórmula do MAS, certo? Mas você não tem o KV, então você precisa primeiro descobrir qual KV que você vai utilizar nesse paciente. Então é isso que a gente vai fazer. De novo, ó, KV é igual a 2E mais K. Só jogar na fórmula de novo. KV é igual a 2 vezes, o que é o meu E? 20, 20. mais o meu K, que é 20 também. 20. KV é igual a 2 vezes o 20, 40. Mais 20, eu vou ter o resultado do meu KV, que é quanto? 60. Isso aí, pronto, já descobri o meu KV. Mas não é a resposta que a questão está me pedindo. Prestem atenção. Se na questão estivesse pedindo calcule o KV, pronto, a resposta parava aqui. KV igual a 60, mas está pedindo MAS. Então,
nem me importa muito esse número aqui, não. Eu só quero saber isso daqui, que é para eu jogar na outra fórmula, para eu descobrir a questão aí, né, do MAS, que é o que está me pedindo essa questão aí. Então, vamos lá. Vamos ler de novo. Um exame de tórax. Olha só. A gente viu lá que quando a gente vai fazer um exame de tórax, a gente vai utilizar uma fórmula um pouquinho diferente. MAS vai ser sempre igual ao KV multiplicado por uma constante aí. E aonde esse CM, essa constante, é um númerozinho já predestinado de acordo com a região, tá? E quando é pro tórax, né? Esse número aí, deixa eu só repetir aqui. Vai ser sempre assim, MAS é igual ao KV, que a gente acabou de descobrir que é 60, vezes um númerozinho que a gente vai sempre utilizar pro abdômen, que é 0,70, para as colunas, que é 0,80, ou no caso do tórax, que é sempre 0,15. Pronto, meu MAS vai ser igual a 60 vezes 0,15, vai ser 9. Certinho? Todo E mundo eu assim. dividi, ó. Aí tu dividiu. Dividi, deu 400. Uma multiplicou numa e a outra dividiu na outra. É. Mas isso daí, ó, é só uma questão da gente pegar a prática. Quanto mais você treinar, mais você vai pegando a manha, tá? Essa daí, ó, de KV vezes esse CM, que é uma constante aí, você só vai utilizar quando for para abdômen, coluna ou tórax. Pronto. Não foi para qualquer outra parte, vai ser o MAS igual ao KV dividido para. Aí, dependendo da região, você vai dividir por 3 ou por 2. Pronto. Tá bom? Agora a gente vai para a última questão. É sobre meia-vida novamente. Vamos lá. A meia-vida de uma substância é de 15 horas. Olha aí, a gente já tem uma informação. Meia-vida é P, né? 15 horas. Se a quantidade de massa inicial, M0, é igual a 4 gramas, depois de 60 horas, o que é essas 60 horas? Que informação é essa? Tempo decorrido, não. Essas 60 horas, que informação é essa? Não é o tempo decorrido. Oi? Não É é o o tempo tempo. decorrido. É o tempo. 60 horas. Qual será a massa restante? Não precisa transformar para minutos, gente. Por quê? Porque o tempo de meia-vida da substância está dado em horas aí. Você só iria precisar transformar essas 60 horas para minutos se a meia-vida da sua substância tivesse sido dada para você em minutos também. Compreendeu? Não, pensei que era em meses. Hã? É que eu tô ligada naquela outra. Não, tipo assim, se um dado tá em minutos e o outro tá em horas, você muda um ou muda o outro para que eles fiquem compatíveis, entendeu? Naquele caso lá que a gente utilizou 180 dias, foi porque a meia-vida da substância veio em dias e o tempo veio em meses. Aí ficou dia, mês. Para ficar compatível na hora do cálculo, a gente pegou o mês e transformou ele em dias, que dá a mesma coisa, só que fica melhor na hora da gente fazer o nosso cálculo, entendeu? Nesse caso aqui,
A questão da meia-vida veio em horas. Ó. A meia-vida da substância é de 15 horas. Depois de 60 horas, qual será a massa restante? Tá tudo em horas, então tá tudo ok, não precisa transformar nada. Agora vamos supor que no lugar de 60 horas viesse assim: a meia-vida de uma substância é 15 horas e a quantidade inicial é 4 gramas. Depois de 2 dias, qual vai ser a massa restante? Aí a gente tinha que transformar. Por quê? Porque me deu a meia-vida da substância em horas e o tempo veio em dias. Só que a gente não sabe que 2 dias tem 48 horas? A gente não sabe disso? Não vai ser a mesma coisa? Só que vai ficar compatível, os números vão ficar compatíveis para a gente fazer o nosso cálculo. Entendeu? E se mudar o cálculo, vai sair errado no final? Não vai sair errado. Só que as informações, elas precisam ser compatíveis. Se tu tá trabalhando com hora, tem que estar tudo em hora. Se tu vai trabalhar com minuto, todas as informações precisam estar em minutos. Entende? Entendi. Por isso que naquela lá a gente não trabalhou em meses. A gente pegou os meses e transformou em dias. Porque a meia-vida da substância foi me dada em dias. Então, quando vier alguma coisa em horas e alguma coisa vier e o tempo vier em dias, por exemplo, aí veio hora e veio dia. É só você transformar. Tu sabe que um dia tem 24 horas, certo? Aí tem lá 2 dias. Aí tu coloca 48 horas. Tu sabe. 48 horas é 2 dias, então pronto. Só fez com que os dados ficassem compatíveis. Tu tá trabalhando com coisas compatíveis, hora com hora, tá bom? Então vamos continuar o nosso cálculo aqui, ó. Qual será a sua massa restante? Então tá querendo saber, ó, o Mzinho. Como que a gente começa a fazer isso daqui? Nosso primeiro cálculozinho, nossa primeira formulazinha bem simples. T é igual a P vezes X. E aí, o que eu coloco aqui? 60. 60 igual a quanto? 15. Vezes X. E agora? 60 dividido por 15. 4, eu acho que é. E o resultado é? 4. Esse é o meu resultado? Não. Negativo. Isso aqui é o quê? Para ver se vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo. Não é constante? O que é esse X? Vocês sabem? Não? Massa restante. Não. A massa restante, a gente vai fazer o cálculo ainda. O xzinho é a quantidade de vezes que a substância cai pela metade. Sim. É a quantidade de meia-vida que a substância consegue fazer no tempo que a questão me deu. O tempo é 60 horas. Então, esse 4 aqui é o número de vezes que essa substância consegue cair pela metade em 60 horas. Tá? Aí agora a gente vai saber quanto que resta dessa substância caindo pela metade 4 vezes em 60 horas. Quanto que vai restar dela? Vai ser M igual a M0 dividido para 2 elevado a X. Minha massa restante é igual a... Quanto que é a minha massa inicial? 4. Dividido para 2 elevado a 4. 4.
Que dá quanto? Já vou deixar o resultado aqui. 4 dividido por 16. E dá quanto? 0,25. No? Esse é o resultado. Oh, meu E a felicidade da pessoa conseguiu entender. Então, esse é o resultado. Quero que vocês entendam, não é para decorar, é para entender que a substância, eu estava até dando exemplo para alguns alunos que estavam falando comigo, vamos supor que seja um perfume, né? Que o tempo de meia-vida seja 15 horas, ou seja, que a cada 15 horas esse perfume perca a potência dele, do cheiro dele pela metade, né? E aí, vamos supor que seja, aqui hipoteticamente falando, né, 4 gramas de perfume, porque não se mede com gramas, obviamente, tá? Mas aí, depois de 60 horas, esse perfume caindo pela metade, a potência dele a cada 15 horas, passou 15 horas, pam, perdeu metade. Passou mais 15 horas, pam, perdeu metade. Mais 15, pam, perdeu metade. Passou 60 horas nesse negócio aí, de a cada 15 perder metade. Quanto que sobrou depois de 60 horas nesse negócio de perde? Depois de 60 horas, restou 0,25 gramas, porque no início eu tinha 4. Só que a cada 15 horas eu perdi a metade. Então, depois de 60 horas perdendo metade, me restou 0,25 gramas. Entenderam? Sim. Beleza. Então, agora nós vamos para a última parte de conteúdo. Que amanhã, aqui eu vou falar mais por cima, tá? Sobre a história da radiologia. E amanhã vocês vão ter um artigo mais detalhado sobre a história da radiologia para vocês lerem, tá bom? Esse carinha que tá aí na tela, deixa eu só diminuir aqui o slide e apresentar para vocês. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Estão vendo? Sim. Estão me ouvindo também? Eu tô respondendo, você não tá ouvindo, não? Agora que eu ouvi. Ai, tá, enfim. Vamos lá. Esse carinha que tá aí na tela, se vocês não estiverem me ouvindo, me fala, tá? Porque eu acho que o meu fone também tá com problema. Esse carinha que tá aí na tela foi o cara da radiologia, né? Do raio-x, na verdade. O nome dele é Wilhelm Conrad, tá? Foi ele que no dia 8 de novembro de 1895, fazendo algumas experiências, né, nos tubos lá de raio catódico, descobriu, né, um novo tipo de radiação que quando ele ligou o tubo, apareceu, iluminou lá, que eu não vou dar muitos detalhes, amanhã vocês vão ler o artigo que tá muito interessante, dei uma lida, tá bem legal. E ele viu que tinha algo diferente ali. Depois disso, o cara ficou fascinado. Passou a morar, né, lá no laboratório dele. A esposa dele passou a levar a comida dele lá, se mudou pro laboratório, levou a cama e ficou lá, somente estudando para descobrir o que era aquilo, né? Passou a botar a mão, tudo quanto era objeto ele ficava colocando na frente do tubo para ver experiências, né? E descobrir o que era aquele raio que estava saindo de lá, tá? Uma das primeiras experiências que ele fez foi colocar a própria mão no caminho, né, desse raio invisível e viu que a imagem, né, ficou meio que uma sombra dos ossos da mão dele. Depois desse episódio aí da própria mão dele, ele começou a fazer vários experimentos, né, colocando vários objetos e tal, vendo que pareciam ficar meio transparentes, né? E daí ele fez a sua primeira radiografia, que é uma pergunta aí
bem comum sobre a primeira radiografia feita, né, que foi a mão da sua esposa, a Ana Berta, tá? Foi a mão esquerda da esposa dele. Essa imagem aí é muito conhecida, da mão esquerda do Will, né? Foi feita aí e é conhecida no mundo inteiro, esse anelzinho dela aí. Foi uma cobaia dele, né? Pois é, porque eu tinha entendido que a primeira vez que ele fez esse experimento foi com a mão da esposa dele, né? Uhum. Não com a mão dele primeiro. Essa daqui foi oficialmente a primeira, depois que ele ficou experimentando com várias coisinhas e tentando ajustar. Depois que ele ajustou, ele fez o filme. No artigo de amanhã, que eu vou passar para vocês, vocês vão entender direitinho a história real, tá bom? Mas essa daí foi depois que ele entendeu basicamente como que funcionava. Aí ele chamou a esposa dele e fez essa primeira radiografia para confirmar aí todas as observações que ele tinha feito, né, desses raios invisíveis. Aí conseguiu observar mais bonitinho aí, porque as primeiras imagens mesmo, né, ele via somente sombreado, era uma coisa que ele não entendia direitinho, né? E aí depois que ele foi entendendo, foi pesquisando melhor, aí foi que ele foi aprimorando e chamou a esposa para poder fazer essa daí, tá bom? Então, essas radiações aí, elas foram reconhecidas, né? Vários pesquisadores começaram a repetir essas experiências que o Will estava fazendo, né? Para tentar descobrir aí novas aplicações, para tentar compreender que novo fenômeno era esse, né? Teve aí primeiro uma confusão entre saber o que era essa nova radiação, que foi dada o nome de radiação X, né, raio X, por não saber o que era. E o X, até mesmo em matemática, na física, a gente utiliza ele quando a gente não se sabe o que é, né? É tanto que a gente estava vendo aqui que a gente colocou na fórmula o xzinho, um número que a gente ainda não sabe qual é. Então, por isso o nome é raio-x, porque não se sabia o que era ainda, então foi nomeado como raio-x, né? Então, inicialmente teve uma confusão aí entre o que era, se era raio-x, se era raio catódico, entre os físicos, né? Estudando aí os físicos da época, tá? Aí, na época, existiram aí algumas notícias extravagantes, né? Porque coisa nova, ninguém conhecia, um negócio que podia ver por dentro. Aí já sabe, né? Fofoca existe desde que o mundo é mundo. Então, esse mistério aí, nessa recém-descoberta, virou notícia, né? E aí em todo mundo apareceu essas notícias que tá aí para vocês. Monstruosa, um negócio assim fora do comum. A primeira notícia aí diz, ó: durante 3 dias seguidos surgiram as seguintes notícias. Um professor italiano inventou um método a olho nu de visualizar os raios-x. Sobrenome do Will, né? Hortig, havia iluminado seu cérebro e visto sua pulsação. A descoberta do físico alemão poderia estabelecer novas teorias sobre a criação do mundo. Olha só. O que o raio-x tem a ver com a criação do mundo? Eu não sei. Mas o pessoal da época associou isso com a criação do mundo, né? Mas tá bom. Próxima notícia que foi anunciada na época do descobrimento aí, ó. Um jornal alertava aí sobre o perigo da radiação, dizendo que qualquer pessoa podia andar armada com um tubo a vácuo, né? E poderia ter a visão completa
do interior de uma casa, de uma residência, ou seja, fazer o raio-x de uma casa e ver tudo que está acontecendo lá dentro, tá? E a última aí era que os raios-x descobertos, né, pelo Will poderiam ressuscitar pessoas eletrocutadas. Também não sei o que tem muito a ver, mas ok, né? Notícias espalhadas naquela época junto com o descobrimento aí dos raios-x, tá? No Brasil, né, no nosso país aí, a primeira radiografia foi realizada no ano de 1896, né? Tivemos alguns professores aí, Rafael de Barros em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, um professor no Rio de Janeiro em 1913. E aí chegou ao Brasil e os primeiros estados a terem, né, como que eu posso dizer, uma palavra aí, o privilégio, né, de ter acesso à radiação X na medicina, foi São Paulo, Rio de Janeiro. E os danos, né, dos raios-x? A gente já vem falando sobre isso, né? Mas antigamente, quando se não tinha muito estudo, né, não tinha muita noção do que era, da onde vinha. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu estou. Ah, tá. Porque às vezes eu acho que é porque o meu fone tá falhando aí, às vezes eu tô achando que eu tô falando e ninguém tá me ouvindo. Pois é, continuando. Hoje em dia já é preocupante, né, a radiação, imagina naquela época quando foi descoberto, nos primeiros anos, sem saber qual a veracidade, né, dos problemas que a radiação poderia causar. Então, no ano de 1896, surgiu aí os primeiros alertas sobre os perigos que a radiação poderia trazer, né? Então, surgiu aí essa preocupação. Os pesquisadores aí foram acometidos por úlceras, abscessos, queimaduras, né, que não cicatrizavam, quando eles estavam trabalhando com a radiação X sem se protegerem, né? E aí, no final do século XIX, início do século XX, os aparelhos de raio-x, eles emitiam uma radiação, um nível de radiação, né, muito grande. Não tinha controle, né? Então, vieram aí os relatos, esses relatos de problemas aí de contato com a radiação, viram a necessidade de buscar algum tipo de radioproteção, né? E aí viu-se aí algumas medidas de utilizar o couro e o chumbo como alguns dos elementos para proteger aí tanto o tubo de radiação quanto o paciente, tá? Daí eu acho que eu mandei para vocês no dia da radioproteção. Eu mandei lá no grupo para vocês no dia da radioproteção as primeiras vestimentas de proteção radioativa, uma imagem. Alguém chegou a ver? Eu mandei. Eu acho que sim, professora. Parecia um balde na cabeça do rapaz. Ah, sim, eu até tenho no celular, eu vi. Pois é, foram as primeiras medidas aí de radioproteção, né? Que são as vestimentas aí utilizando chumbo, um balde de chumbo, né, na cabeça, parecia um balde, e como se fosse um avental ali com couro. Hoje a gente sabe que o couro, né, não protege de nada, mas inicialmente foi uma tentativa, né? E aqui a gente sabe que depois que foi passando os anos, né, foi se estudando, vendo aí a comunidade médica, né, os pesquisadores, os cientistas, os biólogos, foram vendo aí como que poderiam fazer para essa questão aí de proteção, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, e chegaram no que hoje a gente conhece, né, que vocês já estudaram sobre proteção radiológica, que hoje a gente conhece, né,
que são os aventais, os óculos e tudo que a gente tem hoje na modernidade, né? Fora a questão das reuniões que tem aí para ver as medidas, né, de proteção, de limitação de dose. Sempre tem aí reuniões, encontros, para poder estar vendo essas doses, esses limites de dose que as pessoas podem estar absorvendo, tá? E essa questão de utilizar a radiação não é balela, né? De dizer que a radiologia são os olhos da medicina. Sem a radiologia, né? Se não fosse a descoberta desse cidadão aí, imagine só como que não ia ser, né? Os médicos, como que iriam fazer aí os seus procedimentos. Porque antes, né, sem o descobrimento da radiação, os médicos faziam seus procedimentos somente na dedução, né? Apalpando, perguntando o que o paciente estava sentindo, mas sem ter, né, nenhuma possibilidade de estar vendo por dentro. E agora o paciente sentiu uma dor, é na região da barriga. Não sabe direito o que é, faz um raio-x, faz uma tomografia, faz uma ressonância, faz qualquer coisa, vê por dentro e já identifica onde é, o que é, a gravidade, o tamanho, qual procedimento que tem que fazer em questão de minutos, né? Então, o raio-x vem a ser uma técnica aí menos invasiva, né? A gente consegue identificar aí fraturas minúsculas, né? Lesão muscular, doenças neurológicas, tumores. A gente consegue fazer aí, né? A tecnologia trouxe pra gente a questão de fazer cirurgias, né, bem delicadas. Quem gosta de assistir séries aí médicas consegue ver também algumas cirurgias aí com o uso do arco cirúrgico, né, que traz um benefício enorme para os médicos de estar vendo, né, por dentro ali do paciente, sem ter que abrir o paciente para poder fazer o seu procedimento. Então, realmente a radiologia é os olhos, né, da medicina. Trouxe um benefício enorme, tanto para os profissionais, para auxiliar aí no trabalho dos profissionais, quanto para os pacientes, né, trazendo um benefício aí para a saúde dos pacientes. Então é isso, gente. Amanhã eu vou estar enviando um artigo para vocês com toda a história da radiologia bem detalhada, para vocês fazerem um resumo, tá bom? Que é a segunda atividade de vocês, e segunda-feira é a prova, tá? Qualquer Dedical. Beleza. quem quiser, ó, só tá vocês duas. Se vocês quiserem fazer mais cálculos e treinar, né, as atividades de cálculos, exercícios, e tiver dúvida, pode mandar que eu ajudo vocês, tá bom? Então é isso. Boa noite, meninas.